Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo do ano de 2023, com essa playlist super especial sobre as esposas do rei Henrique VIII. É sempre uma honra ter a sua companhia por aqui. Deixa o seu like incentivo agora no comecinho do vídeo, ele vai impulsionar esse vídeo para muito mais pessoas. Faça a sua inscrição e ative esse sininho, afinal de contas você não vai querer perder nenhuma das nossas histórias, não é mesmo? Ai, no finalzinho deixa o seu comentário, eu quero muito, mas muito mesmo saber a sua opinião e ouvir as suas sugestões. Já temos aqui diversos vídeos que foram sugestões de inscritos. E vamos então para a nossa primeira personagem dessa playlist, a rainha Catarina. Catarina nasceu em Alcalá de Henares e foi a filha sobrevivente mais nova dos reis católicos Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela. Ela tinha uma baixa estatura, cabelos ruivos, grandes olhos azuis e o rosto arredondado. Descendia pelo lado materno da família real inglesa. Sua bisavó, Catarina de Lancaster, de quem recebeu seu nome, e sua trisavó, Filipa de Lancaster, eram ambas filhas de João de Cande e netas de Eduardo III. Consequentemente, ela era prima em terceiro grau do seu futuro sogro, Henrique VII, e em quarto grau da sogra, Isabel de York. Ainda pequena, Catarina viajava constantemente pela Espanha, acompanhando seus pais durante as guerras para expulsar os mouros. Aos 3 anos, tornou-se noiva do herdeiro do trono inglês, Arthur Tudor, príncipe de Gales. Considerando seu lado materno, Catarina teria uma maior reivindicação ao trono do que o próprio Henrique VII, pois descendia das duas primeiras esposas de João de Cande, Branca de Lancaster e outra infanta espanhola, Constança de Castela. Quando se conheceram, ela e Arthur descobriram que não conseguiriam se entender, pois haviam aprendido pronunciações diferentes do latim. Casaram-se em novembro de 1501 na antiga Catedral de São Paulo, com uma grande cerimônia oferecida pelo pai do noivo. O casal foi viver no país de Gales, onde Arthur tinha deveres a cumprir. Alguns meses depois, ambos ficaram doentes, provavelmente da doença do suor que assolava a região. Em abril de 1502, Arthur morreu e Catarina recuperou-se como uma viúva aos 16 anos. Henrique VII não queria devolver a primeira parte do seu dote, nem seus pais queriam que ela voltasse para a Espanha sem os direitos de viuvez, o que o rei não concedia por não ter recebido a segunda parte do dote. Surgiu então a possibilidade de tornar-se noiva do novo príncipe de Gales, seu antigo cunhado Henrique, 5 anos mais jovem que ela. A morte de sua mãe, Isabel de Castela, durante as negociações, todavia, diminuiu o valor de Catarina para a cerimônia aos olhos do rei inglês, pois Castela era um reino muito maior que Aragão e foi herdado pela filha mais velha do casal. O casamento foi então ostensivamente adiado até que Henrique estivesse com idade suficiente, mas o rei procrastinou tanto que era uma dúvida se realmente aconteceria. A situação de Catarina ficou difícil, pois passou a viver como uma potencial prisioneira e com pouco dinheiro para manter a si própria e suas damas de companhia, sendo obrigada a vender parte de seus bens. Em 1507, serviu como embaixadora espanhola na Inglaterra, quando seu pai viu-se sem um representante no país, o que fez dela a primeira mulher embaixadora da Europa. A jovem afirmou que o casamento com Arthur não havia sido consumado, devido à pouca idade de ambos, e uma dispensa papal foi requisitada, porque o direito canônico dizia que um homem não poderia casar com a mulher de seu irmão. O Papa Júlio II a concedeu em 1505. Henrique VIII decidiu que se casaria com Catarina rapidamente. A cerimônia privada aconteceu em junho de 1509, 6 anos depois da morte de Arthur. Catarina estava com 23 anos e Henrique próximo dos 18. Os dois fizeram a tradicional procissão para Westminster. No dia 23 desse mês,
seguida por uma população entusiasmada depois de passarem a noite na Torre de Londres, como de costume. No dia seguinte, foram ungidos e coroados juntos pelo arcebispo da Cantuária, na abadia de Westminster. No mês que se seguiu, seriam organizadas várias ocasiões sociais para que a nova rainha fosse apresentada ao povo inglês, que a recebeu muito bem. Catarina esteve grávida 6 vezes ao todo. Em agosto de 1509, 2 meses após o casamento, a primeira gravidez de Catarina foi anunciada e ela deu à luz a uma filha natimorta. Em maio de 1510, 4 meses após a perda de seu primeiro filho, Catarina anunciou sua segunda gravidez. Um filho, Henrique, duque da Cornualha, nasceu em 1º de janeiro de 1511. Em sua honra, armas foram disparadas da Torre de Londres e os sinos da cidade foram tocados e vinho gratuito foi distribuído para toda a população. Em 22 de fevereiro de 1511, depois de apenas 52 dias de vida, o jovem príncipe morreu repentinamente. No início de 1513, Catarina estava grávida de novo. Em 30 de junho de 1513, Catarina foi deixada como regente da Inglaterra quando Henrique VIII foi lutar na França. Em 17 de setembro, ela entrou em trabalho de parto prematuro e deu à luz a um menino que morreu poucas horas após o nascimento. Em junho de 1514, Catarina anunciou sua quarta gravidez. Em dezembro de 1514, ela deu à luz um menino natimorto. No verão de 1515, Catarina anunciou sua quinta gravidez. No entanto, menos esperança foi colocada em um herdeiro após suas gestações anteriores fracassadas. Em 18 de fevereiro de 1516, Catarina deu à luz a uma menina saudável às 4 horas da manhã, que foi batizada de Maria 3 dias depois, com grande cerimônia na igreja dos franciscanos. Apesar do evidente desapontamento de Henrique VIII, ele teria dito que se veio uma menina saudável, certamente os próximos seriam meninos. Em fevereiro de 1518, Catarina anunciou sua sexta e última gravidez. Em março, ela visitou Merton College, em Oxford, e também fez uma peregrinação, pedindo por um filho. Em 10 de novembro de 1518, ela deu à luz uma filha, aos 8 meses de gestação, mas a criança era fraca e viveu apenas algumas horas. A dedicação religiosa de Catarina aumentava enquanto ela envelhecia, assim como seu interesse pelos estudos acadêmicos. Ela constantemente melhorava seus conhecimentos e ensinava sua filha Maria. A educação feminina tornou-se elegante, parcialmente por sua influência. Ela também doou uma grande quantidade de dinheiro para as universidades. Henrique, no entanto, ainda considerava um herdeiro masculino essencial. Em 1525, Henrique começou a se interessar por Ana Bolena, dama de companhia da rainha, 8 anos mais nova do que ele. Ele passou a cortejá-la. Já não era mais possível para Catarina ter filhos. Henrique considerava que seu casamento podia ter sido amaldiçoado. Consultou a Bíblia em Levítico e a interpretou como dizendo que se um homem desposasse a mulher de seu irmão, o casal ficaria sem filhos, mesmo se o casamento não tivesse sido consumado, no que Catarina afirmou até o dia de sua morte. A interpretação dele afirmava que teria sido errada aos olhos de Deus, portanto, nem mesmo o Papa poderia oferecer uma concessão. É possível que a ideia de uma anulação tenha sido sugerida para Henrique muito antes, e muito provável que ele seria mais motivado pelo desejo de ter um filho e evitar problemas de sucessão. Rapidamente, conseguir a anulação de seu casamento com Catarina tornou-se uma prioridade para ele. O cardeal realizou um julgamento para investigar se o casamento seria válido ou não. O bispo de Rochester posicionou-se firmemente ao lado de Catarina. Ela foi irredutível quando lhe foi sugerido que se retirasse discretamente para virar uma freira, dizendo:
Deus nunca me chamou para um convento. Sou a verdadeira e legítima esposa do rei. Escreveu então para seu sobrinho Carlos, pedindo que tentasse influenciar o Papa a tomar uma decisão contra a vontade do marido. Catarina era mais amada pelo povo inglês do que Ana, que era vista como usurpadora. O Papa negou a anulação do casamento de Henrique e Catarina e proibiu que o rei contraísse um novo matrimônio. Sendo assim, o rei rompe com a Igreja Católica e adota o anglicanismo como a religião oficial da Inglaterra, cujo chefe supremo era ele mesmo, o rei. Efetivamente, acaba com a autoridade papal, não apenas na questão da validade do casamento, mas em todas as outras questões religiosas do país. Em julho desse mesmo ano, Catarina foi expulsa da corte e seus antigos aposentos foram dados para Ana Bolena. Catarina passou a viver praticamente isolada e foi afastada de sua filha Maria, a quem nunca mais voltou a ver. A morada de Catarina foi mudada repetidas vezes, ficando mais humilde por ordens de Henrique. Ela continuou a se considerar e usar o título de rainha, como ainda era chamada pelos seus servos. Henrique, todavia, a considerava apenas princesa viúva de Gales. Em reconhecimento à sua posição como viúva de Arthur, era-lhe permitido receber visitas apenas ocasionais. Algumas delas discretamente trocavam cartas entre ela e sua filha, que estavam proibidas de se comunicar de qualquer maneira. O rei lhes ofereceu a chance de terem melhores alojamentos e permissão para terem contato uma com a outra se aceitassem Ana Bolena como a rainha legítima. Ambas recusaram. Em dezembro de 1535, sentindo que a morte se aproximava, ela escreveu seu testamento e uma carta para o sobrinho, o imperador Carlos V, pedindo que protegesse sua filha Maria. Escreveu também uma última carta a Henrique, na qual o chamava de meu querido senhor, rei e marido. Pede que, abre aspas, seja um bom pai para ela, Maria, fecha aspas, e diz que lhe perdoa por tudo e ora a Deus para que o perdoe também. A carta foi assinada como Catarina, a rainha. Ela morreu em 7 de janeiro de 1536. A notícia de sua morte chegou ao rei no dia seguinte. Na época, foram espalhados rumores de que ela teria sido envenenada. Isso ocorreu, pois ao examinarem o corpo de Catarina, depois de falecida, os médicos encontraram uma mancha preta em seu coração. Os apoiadores viram isso como prova de que teria sido assassinada a mando de Henrique ou Ana. Atualmente, no entanto, acredita-se que ela teria morrido de câncer. Doença não era muito entendida na época. Henrique não compareceu ao funeral e nem permitiu que Maria o fizesse. Sobre seu legado, podemos dizer, ela conquistou grande admiração por iniciar um extenso programa de ajuda aos pobres. Foi também uma patrona do humanismo renascentista e amiga de estudiosos como Erasmo de Roterdã e Thomas More. Alguns a viam como Marte, uma mulher que, com convicção de quem era, não se rendeu às circunstâncias desfavoráveis. Espero que essa história lhe faça refletir. Sabia que a primeira esposa de Henrique VIII tinha sido uma mulher tão marcante na história? Primeira embaixadora mulher? Deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Esperarei pela sua companhia. Até lá!